Lucas capítulo 2, minha Bíblia, página 73. Vamos começar a leitura com o verso 41. Lucas 2, 41 em diante. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, isto é, o Senhor Jesus, atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era ali submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Gostaria que os irmãos repetissem comigo agora o verso 43. Verso 43, todos nós. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Será que os irmãos não têm a Bíblia ou não leram comigo? Vamos repetir aí? Vamos lá de novo? Amém. Vamos sentar. Irmão, nós, com pesar, gostaríamos de avisar a igreja que Dona Eza, a Eza já foi membro da nossa igreja, era esposa do Dr. Nilo, que foi diácono da nossa igreja. Ela faleceu hoje. E eu gostaria de pedir aos irmãos que conheceram o Dr. Nilo, que se puderem, entrem em contato lá com a família, etc., porque o funeral vai ser amanhã. Minha esposa e eu não podemos estar presentes, porque nós vamos viajar amanhã muito cedo, se Deus quiser, para Valadares. Vamos fazer trabalho até o fim da semana, até domingo, e segunda-feira vamos a Belo Horizonte, ficando na 8ª igreja do pastor Jeremias até domingo, outro domingo. Então, por essa razão, nós vamos estar 2 semanas fora, não temos condições de comparecer ali nesta hora de tanta carência da família. Ela está já no estado terminal e o doutor Nilo também não está nada bem de saúde. Nós tentamos visitá-lo ontem, não conseguimos. Mas fica aí o aviso, pedindo que a igreja ore por esses nossos irmãos queridos e amados. Irmãos, vamos repetir aqui este verso 43, todos nós. Verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Quero, irmãos, dizer uma palavra nesta noite sobre a companhia de Jesus. Não sei se os irmãos já perceberam, na vida diária, na vida de cada um, na sua experiência pessoal, que não é nada difícil a gente perder amigos, perder companheiros, queridos e amados. Às vezes, nós não nos manifestamos, não damos notícia, às vezes não respondemos um telefonema, uma carta, qualquer coisa.
de modo que é fácil a gente perder companheiros e amigos preciosíssimos. E aqui, amados irmãos, creio que para que isto sirva de lição para todos nós, os pais do Senhor Jesus, José e Maria, estiveram lá naquela festa em Jerusalém, era uma festa anual, uma das 3 grandes festas dos judeus. Era a festa da Páscoa, era a festa do Tabernáculo, era a festa do Pentecoste. Essas festas se realizavam anualmente. E todos os judeus tinham o dever de comparecer, só por um motivo muito forte. Então aqui diz a passagem que, de acordo com o hábito deles, naquela festa da Páscoa, grande festa, que celebrava a saída dos judeus lá do Egito, libertação do povo do Egito, os pais, levando o senhor que tinha seus 12 anos, compareceram também à festa. Terminada a festa, eles muito alegres, felizes, porque puderam cumprir esta devoção, este ritual, esta bênção na vida deles, comparecendo à festa da Páscoa. Eles regressaram e depois de caminhar um dia perceberam que o filhinho querido e amado dos seus 12 anos não estava com eles. Então, meus irmãos, a gente vai percebendo que, de um modo muito esquisito, muito estranho, eles viajaram, caminharam um dia inteirinho, sem perceber que o filho não estava presente. E depois, aflitos, voltaram procurando e levaram 3 dias para descobri-lo. E a gente faz aqui um pequeno comentário mostrando o seguinte: eles perderam a companhia de Jesus quando estavam muito alegres. Perderam a companhia do Senhor Jesus Cristo depois de terem participado daquela obrigação religiosa, daquele espírito devocional deles. Fizeram-no com muita devoção, com muita alegria. Perderam-no. Perderam o Senhor Jesus Cristo entre os companheiros, entre os amigos, não estava lá. Perderam o Senhor Jesus Cristo na cidade santa, na terra santa. Procuraram-no por toda aquela cidade santa, não encontraram. O que significa isso, irmãos queridos? Significa para nós que às vezes quando você está com a alma em festa, está bem, está feliz, às vezes quando você recebe lições preciosas da igreja, uma experiência nova, gostosa, dinâmica, vibrante, do Espírito Santo no seu coração, esta pode ser uma hora perigosa se você não estiver vigiando, em que você ainda às vezes na terra santa, às vezes na igreja, pode perder a companhia do Senhor sem perceber. Querem ver como isso é curioso? No meio de outras passagens que eu não vou citar para nós não sermos muito longos, mas aqui em São Mateus, Mateus capítulo 16, querem dar uma olhadinha aí? Mateus 16. Mateus 16, o Senhor Jesus Cristo interrogando os seus discípulos a respeito dele próprio, o que é que eles diziam a respeito dele, o que é que eles pensavam que o Senhor era. Pedro, cheio do Espírito Santo, deu uma resposta completa, total, disse tudo que na realidade o Senhor Jesus Cristo era e é. Vamos ver. Mateus 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Porque o povo, cada um tinha lá a sua opinião. Mas isso parece que não estava interessando o Senhor. Mas eles transmitiram ao Senhor o que eles ouviam do povo, o que o povo dizia. Mas o Senhor queria que a opinião deles, que eram os seus discípulos, que andavam com ele, que já estavam conhecendo melhor, que eles dissessem o que é que para eles o Senhor representava. Não a opinião do povo, mas para eles, discípulos. E agora, amados irmãos, verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o Senhor aprovou, aplaudiu, dizendo que ele respondeu certo, e o Senhor afirmou que aquela resposta não tinha sido dada nem pela carne, nem pelo homem, nem pelos comentários que você ouve por aí, mas o Pai, diretamente pelo seu Espírito, revelou a Pedro essa realidade maravilhosa, para a segurança do discípulo, que o Senhor de fato era o Filho de Deus vivo, é o Messias. Verso 18. Também eu te digo, diz o Senhor, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora vejam bem, depois dessa resposta em que ele estava cheio do Espírito, teve a aprovação completa do Senhor Jesus Cristo, logo a seguir, verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, olha o Pedro, o homem cheio do Espírito, que havia há poucos instantes afirmado que o Senhor era de fato Cristo vivo, Filho de Deus. E o Senhor disse: bem-aventurado és tu. Estava cheio de bem-aventurança, porque aquela declaração, o Senhor disse, lhe foi dada diretamente pelo Pai Celestial. E Pedro, chamando à parte, verso 22, chamando à parte, começou a reprová-lo, reprovar o Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Não é estranho tudo isso? Minutos depois, ele, abençoado, aventurado, cheio do Espírito, fez aquela afirmação maravilhosa, real, certa, bíblica, profética. Mas logo Satanás foi dizer a Pedro, que era exatamente a pessoa mais indicada, na ocasião a pessoa mais própria, para ver se através de Pedro o Senhor seria enfraquecido, desviado da sua missão, da sua carreira. Então, quando o Senhor começou a dizer que era necessário ir a Jerusalém, padecer, ser preso, ser julgado, morto, etc, etc, Pedro, então Satanás botou no ouvido de Pedro: olha, fala para que não aconteça nada disso, porque se o Senhor entrasse nessa sugestão dele aí, então o Senhor estaria enfraquecendo a sua carreira, desviava o seu alvo. Ele veio para morrer na cruz, lá no Calvário, era o clímax, era a vitória de todo o seu trabalho. Então Satanás não achou ninguém mais apropriado para investir contra o Senhor, para ver se enfraquecia o Senhor, do que Pedro, que está tão abençoado, tão cheio do Espírito Santo. O que significa isso, irmãos? Significa que devemos estar sempre vigilantes, com muito cuidado,
Porque às vezes quando você está naquela alegria enorme, aquela coisa maravilhosa, às vezes dentro da igreja, o inimigo entra em você, sugere aí, não entra em você, mas sugere, faz sugestões, porque Satanás não estava dentro de Pedro, mas sugeriu a Pedro que dissesse aquilo ao Senhor, e Pedro não sabia, pensou que estava dizendo uma coisa maravilhosa, profunda, com muita caridade, com muito amor. Não, mestre, de jeito nenhum, não pode acontecer contigo. Como ir ser preso, como ir ser julgado, como morrer, como ser sacrificado? De jeito nenhum. Então, meus irmãos, é fácil, às vezes na hora assim que nós estamos cheios de euforismo, se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos, do inimigo então vem e faz aquela tentaçãozinha aí, e você pode cair. Por isso é que aqui, em Mateus também, não é? Mateus também, capítulo 26, quer dar uma olhadinha aí? Capítulo 26, verso 41. Acharam aí? 26, 41. Se acharam, vamos ler juntos. Mateus 26, 41, página, na Bíblia, página 40. Vamos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa, meus irmãos, onde que eles foram procurar o Senhor Jesus? Quando viram que ele não estava presente. Então, de imediato, procuraram entre os parentes, entre os conhecidos, e não acharam. Sabe que isso me dá outra lição preciosa? Muita gente, às vezes, se engana, querendo achar o Senhor Jesus Cristo entre os parentes, entre os conhecidos, entre os amigos. E eu conheço muita gente que perdeu experiências maravilhosas de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de andar com o Senhor, por causa de parentes e de amigos. Muita gente, então, com aquele sentimento, não querendo romper laços, aquela coisa de amizade, de tradição, aquela coisa toda de família, então elas ficam presas àquilo ali. E esse casal santo, quando viu que o Senhor não estava com eles, não teve dúvida, foi procurá-lo entre os parentes e os amigos, e ele não estava com eles. Sobre essa questão de parentes e amigos, quando o moço se entusiasmou com o Senhor pregando, ficou entusiasmado com o ensino, e o moço lhe disse, não, o Senhor chamou, vem, segue-me. E ele, naquele entusiasmo, disse ao Senhor Jesus, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai, depois virei e seguir-te-ei. O que ele está dizendo com isso? Não é que o pai tivesse morrido naquela hora, não é isso não. É que ele deu a ideia de que ele era arrimo do pai, o pai precisava dele. E quem sabe se o pai, profundamente religioso, agora ia romper, quem sabe aquele liame, aquele umbigo religioso, aquela tradição. Então ele não queria molestar o pai, não queria que o pai ficasse aborrecido com aquilo. Então ele disse, depois que meu pai morrer, eu sepulto meu pai, aí então eu estou livre, não tem mais esse apego, essas amarras, esses laços, então virei e te seguirei. Mas Jesus respondeu, deixe os mortos sepultar os seus mortos, tu porém vem e segue-me. Isto é, aqueles que ainda estavam mortos em delitos e pecados, que ele sepultasse os seus mortos. Mas uma vez que o Senhor agora se revelou a este moço, ele descobriu que o Senhor era o Senhor, era o Mestre, então a decisão dele devia ser agora, e não amanhã, e nem depois que ele resolvesse esses problemas. Porque você vai resolver os problemas de família, de negócios, de emprego, de trabalho, de religião, de tradição, não é esperando que as coisas aconteçam por lá, mas você resolve tomando a decisão de imediato com o Senhor, porque o Senhor quer, através de você, também abençoar os seus queridos. Mas se você ficar por ali,
mais ou menos na moita, aquela coisa, contemporizando, então você corre o risco de você não se tornar discípulo do Senhor e nem tampouco os seus que Ele queria abençoar, através de você. Então não achou também entre os parentes e entre os amigos. E eles foram procurar na Cidade Santa, não acharam também lá. Acharam também lá. E antes de eu dizer outra palavra, queria que os irmãos guardassem aqui uma coisa muito curiosa. Quando que eles descobriram que o Senhor não estava com eles? Olha, vocês olham aqui como é curioso. É Lucas, no capítulo 2, aqui, verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo, entre os parentes e amigos. Procuraram-no à noite, depois que terminou o dia. Durante o dia parece que não acharam falta, não sentiram falta. Mas quando chegou a noite, descobriram que o Senhor não estava ali. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Às vezes, quando tudo vai bem, você às vezes pode estar sem a presença do Senhor, não está percebendo, não está sentindo, não percebe, parece que não está fazendo falta. Mas quando chega a noite, e não há ninguém que viva neste mundo sem que passe por suas noites, noite às vezes da provação, noite do sofrimento, noite de doenças, noite do desemprego, noite de frustrações graves e sérias, noite de luto, noite de morte, noite de lágrimas. Nesta hora, se você não estiver andando com o Senhor de dia, você vai descobrir que Ele não está com você também agora de noite. Porque você, para ter o Senhor à noite, na hora séria e grave, você tem de ter a companhia dele durante o dia todo. E muita gente só se lembra, e só acorda, e só se desperta para buscar o Senhor nos momentos graves. Mas quando as coisas vão bem, parece que elas vão também afrouxando a vigilância, a devoção, a procura, o amor, a camaradagem, a companhia de Jesus. Parece que não estão precisando. E como é doloroso a gente descobrir essas pessoas que passam por essas noites de sofrimento e elas estão, parece que vazias, sem a presença do Senhor. Como isso é sério, como é grave. Já tive na experiência de amigos, de companheiros, de familiares meus, gente ficando desesperada, num quadro que a gente não pode descrever. Faz mal quando vem a memória da gente, a mente da gente, lembrar o que eu já vi nesses quadros assim. Gente sem consolo nenhum, sem conforto nenhum, nada, parecia estar vazia, de pendurado no ar, parecia que afundado no abismo, sem qualquer esperança, sem qualquer apoio. Por outro lado, quando a pessoa anda com o Senhor, tem a companhia do Senhor, não perde vigia, está sempre com Ele de dia e de noite. Como é diferente quando vem a noite, e vem noite para todos nós, mas é diferente porque você não fica sozinho, ao bálsamo do Senhor, ao Espírito Santo, ao consolo, ao confortador, é a realidade profunda, presente do Senhor aí com você, e a gente se espanta de verificar, amados irmãos, eu conheço por outro lado pessoas frágeis. Parece que você olha para ela e pensa, poxa, se vier uma tempestade, ela vai afunda, e você se engana. Às vezes vem a noite, vem a tempestade, como que aquela pessoa aparentemente frágil, como que ela está ali, numa robustez fantástica, não se abala, está firme, chora, sente, tem lágrimas, mas está firme no Senhor. É a bênção do Espírito, é o óleo do Espírito, é o Consolador que Jesus prometeu que daria, e nesta hora Ele está vivo como nunca, consolando, abençoando, ajudando, confortando, e fazendo com que a pessoa, se não entende, pelo menos ela se submete à santa, sábia e soberana vocação do Senhor. O Senhor sabe tudo, sabe por quê? E Ele faz sempre o melhor na minha vida e na vida dos meus, sempre o melhor. Há quadros bíblicos bonitos, né, filho? De gente que passou por noites
sérias, e como que veio o conforto. Por exemplo, aqui em Atos, não vou ler, mas Atos capítulo 16, se quiser, tome nota, aquele quadro bonito que vocês conhecem, quando Paulo e Silas, por amor ao Senhor, fiéis ao Senhor, mas eles foram presos, foram chicoteados, foram surrados, depois de serem colocados lá na prisão, no cárcere interior, com segurança, os pés algemados, as mãos algemadas, as costas sangrando, com sono, com fome. O que é que estavam fazendo? Estavam cantando e louvando ao Senhor. Só isso, meus irmãos, você já admite, sem sombra de dúvida, de que era o Consolador, o Espírito Santo estava com eles, isso não era impossível. Estavam cantando e louvando ao Senhor, não aparece na palavra de queixume, de censura, nada, estavam cantando e louvando. Por isso é que nessa hora de noite, ao redor da meia-noite de lá, enquanto cantavam e louvavam, houve um terremoto, as prisões se abrem, as algemas são partidas e eles são soltos. Noite diferente, todos passamos por noites, mas quando você está com o Senhor, não perder a companhia do Senhor, pode haver de repente, cadeias se rompem, as algemas se vão, as portas se abrem e você pode entrar num contexto diferente de graça, de libertação, de vida, de euforismo, de paz, de vitória, porque você está com o Senhor, não perdeu a companhia do Senhor, nem de dia e nem de noite. E às vezes, na vida do crente, noites são sempre prenúncio de bênçãos que o Senhor quer dar para você, ou através de você, confia em você, através de você, do seu porte, do seu exemplo, da sua vida, Ele vai alcançar outros. Vendo agora como você se comportou nessa quadra, nessa situação, nesse sofrimento, como você se comportou. Então, amados irmãos, perderam na festa, na cidade santa, não estava com os amigos, não estava entre os parentes. Onde é que eles foram achar o Senhor? Diz 3 dias depois de procurar por todos os lugares, foram procurar onde deviam ter procurado no começo. Foram ao templo e acharam o Senhor lá no templo. Olha aí, amados irmãos. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Vamos daqui dizer uma palavra. É que, de modo geral, entre os 12 e os 14, os judeus, entre os 10 e os 14, os judeus, então, ensinando os seus filhinhos a Sagrada Escritura, de modo especial, os pais tinham esse dever de ensinar os filhos, eles eram sabatinados pelas autoridades religiosas. Então, por isso é que o Senhor estava lá. Estava sendo sabatinado pelos mestres religiosos que estavam no templo, sempre à disposição deles lá. Então o Senhor, valendo-se da autoridade da lei, ele sabia bem o que era isso, então foi lá, se apresentou. Então estava sendo interrogado, mas ele também, de acordo com a própria lei, podia interrogar, podia fazer perguntas. Então ele estava sendo interrogado ali, respondendo, etc. Que pena que a Bíblia não registra nada das perguntas que eu fizera e da resposta que ele teria dado. Pena que a Bíblia não diz nada disso. Senão seria mais alguma coisa maravilhosa para o nosso enriquecimento espiritual. Mas o que diz é o seguinte, que as pessoas que estavam lá no templo, espiando, orando, vendo, elas ficavam admiradas, e as autoridades também, admiradas das respostas que o Senhor dava. Admiradas. Acharam no templo. Amados irmãos, você pode achar o Senhor na sua casa,
E deve estar lá com você, numa tenda, na rua, num ônibus, debaixo de uma árvore, no seu trabalho, numa pescaria, num lazer, na praia. Você pode achar o Senhor em qualquer parte, em qualquer lugar, depende de você, como você está, como você procura, como você anda. Porém, amados irmãos, nada disto substitui esta realidade bíblica. O lugar, por excelência, de nós acharmos o Senhor é no templo. O lugar por excelência de nós crescermos na graça, no conhecimento, na vida com o Senhor é no templo. O lugar por excelência de você ter revelações, visões, aprendizado, segurança melhor e maior para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, é no templo. Sem que isso signifique que em outra parte você não acha. Acha sim, depende de como você está. Eu sei de gente que se converteu dentro de boates. Dentro de boates. Mas não, você não vai lá para achar o Senhor, para se converter. Você já viu um testemunho por aí, de programa de rádio, televisão, aquela coisa de um famoso passista, etc., macumbeiro, aquela coisa, que se converteu, não é? Lá como é que chama, num cordão carnavalesco. Ele lá, puxando o cordão, se converteu naquela hora. Pode, mas não é o lugar de você achar o Senhor. Essa é uma exceção à regra, não é regra. A regra é o templo. E se lembra aqui em Lucas mesmo, né? Acho que é capítulo 2 mesmo. Simeão, um homem religioso, temente a Deus, mas ele esperava a salvação de Israel, pelas profecias, ele esperava ver o Messias, conhecer o Messias. Por enquanto era apenas uma esperança, era fé, mas ele gostaria de ter um encontro com esse Redentor bendito, que ele esperava, que haveria de acontecer a qualquer momento. E agora, capítulo 2 mesmo de Lucas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes que o Cristo do Senhor viesse. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Ora, amados irmãos, o Espírito revelou que ele não morreria sem ver o Consolador. E agora, movido pelo Espírito, quando o Senhor veio, quando nasceu, movido pelo Espírito, o Senhor podia se revelar na casa dele, onde ele estava. Mas não, o Espírito moveu para ir ao templo. E lá no templo, ele movido pelo Espírito, lá, seus olhos espirituais foram abertos e ele viu que aquela criança que estava lá nos braços de José, ou de Maria, era o Redentor, era o Consolador, era o Messias, era o Cristo do Senhor. Coisa maravilhosa no templo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os seus pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ele estava ali abraçado com a bênção, abraçado com a salvação, abraçado com o Redentor, abraçado com o Messias. Era bênção demais, era graça demais. E ele ficou tão eufórico, tão feliz, que ele disse: Senhor, teu servo não quer mais nada, agora, Senhor, pode despedir teu servo em paz, meus olhos já viram tudo, agora eu posso partir para a eternidade, não preciso esperar mais coisa nenhuma. O que mais eu espero nessa vida? Já vi o Senhor, já vi o Consolador, já vi o Redentor. No templo, você pode ter experiências extraordinárias, dependendo de como você está, como você se posiciona, o que é que você espera, como você vem. Por isso, meus amados irmãos, que faço aqui minha pastoral, né? O pastor José não está por motivo forte aqui conosco, mas faço aqui minha pastoral usando das atribuições de velho pastor. Acho que a nossa igreja, que tem sido tão abençoada, tão linda, mas esse tabernáculo assim, por exemplo, domingo, uma noite como hoje, tão gostosa,
culto de domingo de manhã, os cultos. Acho que deveria haver entre nós um espírito de solenidade, quando a gente vai chegando, vai entrando, ao invés de aqui dentro ficar aparecendo, desculpa a expressão, mercado de peixe, né, aquele barulho terrível, o som ali, às vezes o negócio começa para cá, para lá, desculpa falando aí, né? Esse negócio todos vocês podiam conversar antes, na hora está tudo prontinho aí, não é? Então para a pessoa vir chegando e encontrar um ambiente assim de solenidade, um experiência espiritual, então fazer aquilo que eu já contei uma vez, entrando numa igreja em Paraty, que não era igreja presbiteriana, não tem igreja presbiteriana, minha mulher e eu estávamos passando férias por lá, e fomos domingo, porque uma igreja, entrando numa certa igreja, a porta da frente estava fechada, mas eu vi que por um corredorzinho estava entrando gente, entrando gente, era domingo à noite, à tarde. Aí eu perguntei, mas escuta, não vai haver culto? Vai, sim senhor, mas a porta está fechada. Aí, não, mas agora antes de abrir a porta principal, que eles abrem 10 minutos, 15 minutos antes do culto, os membros da igreja entram pelas laterais para orar, vão chegando para orar. Aí eu falei, então vou entrar também, quero ver. E entrei com a minha mulher. Chegam lá, uma criança, adolescente, maior, menor, iam entrando e se ajoelhando, nenhuma conversa, nada, se ajoelhando, era uma coisa de comover. Eu pensei comigo, um trabalho assim, um ambiente assim, quando eles abrem as portas para começar o culto, amado irmão, você já está na plenitude da graça, na bênção. Não é preciso preparar para cá, e atenção, e vamos, e mais um hino para melhorar, e mais um para melhorar, aquilo já você está subindo as nuvens. Então, mas, irmãos, é uma questão de nós ficarmos educados para isto, a perceber dessa realidade. Na realidade é templo, estamos aqui na casa do Senhor. Não, mas, irmãos, é preciso uma luta tremenda para criar um ambiente mais ou menos assim favorável para você pensar, para você escutar, para você orar, para você ouvir, porque você é ruído, não dá. Será que eu estou certo ou errado? O que vocês acham? Quem acha que eu tenho razão, levante a mão, quero ver lá. Levantou a mãozinha, amém? Ô filho querido, então em nome de Jesus você fica responsável por fazer a sua parte de agora em diante. Amém? Faça a sua parte. Se você for entrando, alguém fala, ô meu irmão, como vai aqui dentro? Você fala, desculpa, agora vamos orar. Depois fala comigo. Vai na frente, vai lá. Eu gosto muito também de falar, conversar, mas lá depois a gente conversa. Agora, vamos orar aí, põe o joelhinho aí, ore e tal. Assim. Olha, esse punhadão de gente, é um punhado gostoso, bonito. Se cada um de vocês fizer isto, vai ver como o negócio logo começa a mudar. E muda para muito melhor. Muito melhor, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Não acham? O que acham? Amém? Vamos falar amém mesmo? Só a gente aí da música. Fala amém? Não, eu não... Mais ou menos... filho, porque esse negócio aqui está aí, gente aqui querendo orar, lá o som, alto, baixo, isso é tudo para antes, tudo para... Eu posso falar porque eles são os amores, eles são os amores, não vão ficar aborrecidos comigo, né? E se ficar, fico gostando deles da mesma maneira, e vou falar sempre, se a coisa melhorar, cada vez que tiver oportunidade, falo. E falo porque minha mulher não está aqui hoje, se ela tivesse, ela estava morrendo de vergonha. E ela não suporta que eu fale. Mas Deus ajudou, que os netos estão lá em casa, ela não pôde vir. Né? Arrumando mala, vamos sair de madrugada amanhã para o Rio, que coisa para viajar, tem que pregar de amanhã em diante, até outro domingo, Deus permitindo. Então ela hoje não veio. Mas, amados irmãos, é porque eu amo esta igreja. Amo esta gente, amo vocês, e eu sei que a nossa igreja tem sido muito abençoada, louvado seja o Senhor, glória a Jesus, filho, muito abençoada, muito mesmo, mas não podemos melhorar, melhorar, filho, melhorar, você vai sentir muito melhor, você vai colaborar muito melhor, se chegar um estranho por aí, certo, ele entra, vê esse povão aqui, tudo quietinho, orando, pensando, de joelho, aquela coisa toda, não é preciso chegar, vamos ficar de joelho agora, não é? Nada disso, você chega, põe seu joelhinho no chão, ore, agradeça, e fique quieto aí,
fique quieto aí. Vamos dar uma de gente que sabe de fato estar no templo do Senhor. A hora do euforismo, a hora dos cumprimentos, a hora da alegria, tudo tem sua hora. Mas cada coisa no seu lugar, no seu contexto exato. Onde que eles acharam o Senhor mesmo? Vamos repetir? Vê se a gente guarda aqui o seguinte. Olha lá. Vou cantar mais um hino aí, não é para encerrar? Bonitinho. Agora cantando, vocês vão perceber se eles estão contrariados ou estão alegres. Se o hino sai assim meio murcho, é porque não gostaram, né? Mas sair alegre, bonito, tal, é porque está tudo bem. Nós estamos de acordo, pastor, nós queremos colaborar, vamos embora. Então, vamos ver se a gente guarda aqui o seguinte. Companhia de Jesus, filho querido, você pode ter as melhores companhias da sua vida, mas nada se compare com a realidade de Jesus. Saber que você está com Ele, saber que Ele está com você, de dia, de noite, qualquer hora, sempre está com você. Isso é uma coisa salutar, maravilhosa. Agora, vamos tomar cuidado, porque eles perderam o Senhor. Onde mesmo que perderam? Perderam aonde? Perderam na festa, perderam na Cidade Santa, não estava entre os amigos. Quando que descobriram que tinham perdido? À noite. Onde foram procurar? Com os amigos, não estavam, com os parentes, não estavam, na Cidade Santa não estavam. 3 dias depois, que coisa dolorosa, é que se lembraram de ir ao templo. Parece que deixaram o templo, era a última coisa. Quando deviam ter começado pelo templo, lá teriam chegado assim, não sofrido muito menos. Então é no templo que eles acharam o Senhor. Amados irmãos, quero ver aqui só para você curtir um pouquinho. Olha o Salmo 73. Salmo 73. Vejam aí. Olha aqui. Esse Salmo de Asaf 73 é muito bonito, porque é um homem que ficou assim muito preocupado com aqueles que não são do Senhor, que são ímpios, que são indiferentes às coisas, mas prosperam e ficam gordos por aí, ficam ricos, etc. E às vezes o servo do Senhor passa uma pior, sofre, padece tudo. Ele então não estava entendendo aquilo, confuso, ele fez lá seus queixumes. É um salmo bonito, porque mostra a realidade. Não a realidade. Agora, quando é que ele resolveu o seu problema? Vejam lá, para a gente passar por aqui rapidinho. Olha aqui. Verso 15. Verso 15. Salmo 73, verso 15 em diante. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, quer dizer, do Senhor. Em só refletir para compreender essas coisas, aqui acontecimento todo, você lendo depois do contexto para compreender bem. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Você fica aquelas lucubrações, por que sofre criança, por que morre, e essa coisa toda, esse negócio, então, aquelas interrogações. Então só em começar a refletir assim é uma tarefa pesada, porque você não encontra a resposta aí. Agora diz assim, verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em outras palavras, quando é que ele entendeu? Quando é que ele compreendeu? Quando é que ele ficou livre daquele peso, daquelas perguntas? Quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele foi lá buscar o Senhor, então lá ele atinei, então parece que o Espírito Santo lhe abriu a mente, a alma, e ele descobriu que o fato de muita gente estar numa boa, como se diz hoje, não sendo o Senhor, não significa nada para o crente. Nada, nada, nada. Até que entrei no santuário de Deus, e aí atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, e assim por diante. Deus abençoe. Amém? Quero que o irmão levante a mãozinha e quero fazer uma oração. Senhor, damos-te graças por esta noite, pelos teus servos aqui conosco, pela paciência de cada um, pela palavra que tu puseste no meu coração. Permite que ela
sirva de alento, de estímulo, de explicação, de orientação, de disciplina na vida devocional, na vida de cada um, para que cada um saiba se de fato está na companhia do Senhor. Para que não aconteça que às vezes nós estamos na igreja sem a presença do Senhor conosco. Às vezes na Terra Santa, lugares santos, sem que o Senhor esteja com a gente. Porque, quem sabe, se pelo nosso descuido nós nos apartamos dele. Então dá, Senhor Deus, que seja uma noite gostosa, que cada um saia feliz, saia alegre. E que descubra que nós precisamos estar com o Senhor sempre. Qualquer que seja o lugar, aqui, ali, na rua, na casa, na família, no trabalho, no lazer. Para que porventura, em vindo à noite, porque não há ninguém que viva sem que tenha de passar pela noite, noite que tu sabe de que tipo, de que ordem, qual é a natureza, mas que em vindo à noite, a noite nos apanhe na companhia de Jesus. Glória ao teu nome por isso, Senhor Deus. E dá a cada um, ame o templo, saiba que aqui é o lugar, de modo especial, determinado pelo Senhor, para nós nos amarmos uns aos outros, para nos conhecermos melhor uns aos outros, para nos corrigindo mutuamente as carências, as faltas, as arestas, os grilos, quem sabe, de cada um de nós, os espinhos, mas cada um descubra que aqui é o lugar em que a gente sente também, no meio de tudo isso, o perfume de Jesus. Glória ao teu nome. Dá, Senhor Deus, que quem sabe se alguém entrou aqui nesta noite, meio alheio a essas coisas, ou quem sabe meio cansado, meio frustrado, quem sabe se meio inseguro, ou descontente, quem sabe se até com a vida cristã, que esta tenha sido a sua hora favorável de achar o Senhor, de sair com o Senhor, de glorificar o Senhor e de ser submisso sempre ao Senhor. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém.